Muito bem, agora sim vamos então à palavra do Senhor. Nós temos um texto na Bíblia Sagrada, no livro de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. E eu gostaria de ler um texto com você, no capítulo 6, vamos ler alguns versículos a partir do versículo 25. Preste atenção, se você tem sua Bíblia, pode também fazer leitura juntamente comigo, ou então você pode estar realmente prestando atenção, porque é muito importante. São palavras de Jesus Cristo registradas por Mateus, num famoso sermão, o sermão considerado o sermão da montanha, que Jesus começa lá no capítulo 5 e vai até o capítulo 7 de Mateus. Lemos assim o que Jesus Cristo está dizendo aqui através desse texto sagrado. Capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Se você prestou atenção no texto lido, já percebeu que o que o texto está trazendo, a clara evidência do que está escrito, nos leva a perceber que, de fato, Jesus está trabalhando com os seus discípulos, seus alunos, o seu público. Isto há aproximadamente 2000 anos atrás ou mais, lá no início da era cristã, quando Jesus está ensinando algo que hoje está acontecendo em grande escala. Percebemos que Jesus está ensinando sobre a ansiedade, sobre não estar inquieto, sobre se conter, sobre se manter sóbrio, se manter dentro de um padrão estabelecido por ele aqui, de tranquilidade, em confiança em Deus. Por isso ele fala sobre, primeiramente, não andeis ansiosos, cuidadosos, quanto à vossa vida. E ele começa a traçar sobre a questão da vida. E ele começa a elencar os elementos básicos da vida, que trazem tanta preocupação. E ele começa a dizer, preocupações, ansiedade, por coisas como com o que comer, com o que beber,
com o que vestir amanhã. Jesus está dizendo aqui, não é a vossa vida mais do que o mantimento e o corpo mais que a vestimenta? Ele está traçando aqui um paralelo para que possamos compreender a importância da vida em relação a essas coisas que são apenas coisas para este tempo, para esta vida. Ele está dizendo, a vossa vida é mais importante do que as coisas do dia a dia, especialmente essas coisas que estão relacionadas ao nosso cotidiano, questões básicas da vida. E por incrível que pareça, era o que estava trazendo inquietude ao coração deles, era exatamente as coisas básicas e simples, e estava levando eles a menosprezar a importância da vida, ou seja, não dar atenção para a vida como algo especial, como algo de Deus, como um presente, um privilégio de Deus, e por outro lado estarem preocupados com apenas coisas supérfluas dessa vida e coisas básicas como alimentação, e também coisas supérfluas como coisas como vestir, como se alimentar e essas coisas assim. Então Jesus começa a ensiná-los que a vida é mais importante. E hoje nós vivemos um tempo em que exatamente se dá mais valor às coisas supérfluas, às coisas aparentes, às coisas básicas que realmente necessitamos, mas que são coisas básicas em detrimento à mais importante, que é a vida. Ou seja, por outro lado, se perde a vida buscando satisfação nas coisas materiais, se perde a vida buscando realizações nas coisas da terra, das coisas cotidianas do dia a dia, se adoece, se perde o sono, morrem, definham em busca de coisas apenas desta vida ou para esta vida, quando na verdade Jesus está dizendo, o mais importante é a vossa vida. Então por isso Jesus trata aqui, no primeiro versículo, lemos 25, ele diz, não andeis ansiosos por essas coisas. Ele não está dizendo que não é para preocupar-se com isso, ele não está dizendo que é para desleixar-se disso, não. Por isso tem que ler todo o texto. Ele diz, não andeis ansiosos. O que é ansiedade? Ele está falando de uma doença, isso há 2000 anos atrás, de uma doença na alma, porque depois ele vai falar, a vossa vida é mais importante do que tudo isso. Não andeis inquietos, não andeis ansiosos, a vossa vida é mais importante. Ou seja, a vida está sendo prejudicada, vocês estão prejudicando a vida, vocês estão se definhando, preocupando-se demasiadamente com coisas que deveriam estar sob os cuidados de Deus. E por que não está? Porque você não permite que esteja. E por que não está no controle de Deus? Porque você não permite que esteja. Jesus diz, não andeis ansiosos. Aí ele vai falando sobre isso. Ele dá exemplo das aves do céu. Ele fala, olha para as aves do céu. As aves do céu não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Ou seja, elas não têm celeiros guardados, semente no celeiro guardadas. Elas não semeiam, não cegam, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Jesus está dizendo algo simples para entender, de uma ave que ele alimenta, quando na verdade vocês estão se matando, estão definhando em busca de satisfação nas coisas perenes, nas coisas materiais, nas coisas desta vida apenas, estão esquecendo da mais importante, que é a vossa vida. E ele pega algo simples, a comparação, porque o evangelho é simples e não precisa complicar. Por isso ele diz, olha as aves,
Quem é que alimenta as aves? Elas não semeiam, não cegam. Elas não têm celeiros para si, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. E aí ele fala: não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus está dizendo: vocês têm mais valor do que uma ave, não tem? Ou você se acha inferior a uma ave? Ou você se acha tão inferior a uma ave? Jesus pegou algo bem simples para comparar. Jesus disse: vocês são mais importantes. E qual de vós poderá com todos esses cuidados acrescentar um covo da sua estatura? Jesus está dizendo: vale a pena? É necessário? Vai adiantar alguma coisa? A ansiedade vai acrescentar alguma coisa? Você vai conseguir resolver alguma coisa ansioso? Em busca de satisfação e realização material? Porque este é o contexto desse texto que lemos. Nós não lemos aqui a partir do versículo 19, mas se fôssemos ler a partir do versículo 19, vamos ver que o texto está tratando de questão de um Deus chamado Mamon, no aramaico quer dizer dinheiro, tesouros, onde pessoas fazem do dinheiro, fazem das coisas materiais, fazem-se servo delas, quando na verdade o dinheiro e as coisas materiais não são para nós servi-los, mas eles devem nos servir. Nós não podemos ser servos, é isso que o texto está dizendo, servos do dinheiro ou servo das coisas desta vida, mas o dinheiro e as coisas dessa vida devem nos servir. E é por isso que as pessoas adoecem. E aí é isso que ele vai tratar, sobre a ansiedade. As pessoas ficam ansiosas, mas por qual motivo? Ansiosos porque estão em busca, se tem um pouco de dinheiro, querem mais. Se tem alguma coisa, querem mais. Querem mais. Nunca estão satisfeitos ou realizados com aquilo que têm. É a busca pelo prazer efêmero, apenas momentâneo. E isso está levando milhares de pessoas à doença e consequentemente à morte. Porque a ansiedade é uma doença, eu já vou falar cientificamente sobre isso. Agora, Jesus está dizendo que se as aves do céu têm o cuidado de Deus, vocês não terão também? Depois ele continua: vocês podem resolver as coisas com a vossa ansiedade? Qual de vós poderá, com todas essas preocupações, acrescentar um covo da sua estatura? Não pode. E ele fala: quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer dele. Jesus estava dizendo: os lírios do campo se vestiram melhor do que Salomão. E Salomão foi um homem sábio, inteligente, chamou a atenção não só das grandes autoridades da época e figuras da época, como até hoje é lembrado e aclamado como um grande sábio. Está aqui os seus escritos, inspirado por Deus. Mas Jesus disse: nem Salomão se vestiu como os lírios do campo, que apenas crescem, nascem, secam e é lançado no fogo. Quem é que faz isso? Jesus está dizendo: quem faz isso? Deus. Versículo 30, Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno. Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, o que vestiremos? Jesus está dizendo: as pessoas estão se tornando insuportáveis, inquietas, ansiosas, e você vai ver no fundo, por qual motivo? Apenas para satisfação pessoal, apenas em busca do prazer pessoal, apenas em busca daquilo que se realiza, aquilo que vai realizar você momentaneamente. Tem pessoas que nunca estão contentes, nunca estão realizadas com o que vestem, nunca estão realizadas com o que comem, nunca estão realizadas com o que bebem, a água.
nunca estão realizados com o que calçam, ou seja, nunca estão satisfeitas com o que ganham, estão sempre desesperados, velozmente andando em busca do mais, e isto está levando milhares de pessoas à morte, à ansiedade. No século XX, a ansiedade não era nem lembrada como uma doença do século XX, mas do século XX foi a doença do século XX. Os psiquiatras, os psicólogos, eles davam conta que era a depressão. Vocês conheciam como a doença do século XX a depressão. E hoje não é mais a depressão. A depressão, a pessoa ia se deprimindo, né? Ia adoecendo, e é uma doença clínica que deve ser tratada também, de fato. Mas era algo que no século XX, e os psiquiatras, os psicólogos, eles dão conta que 20% da população mundial sofreram ou vão sofrer deste mal da depressão. Agora no século XXI, já não é mais considerada a depressão a doença do século, é considerado a doença do século XXI a ansiedade. A ansiedade. Quem é que diz isso? São as estatísticas. O psiquiatra conhecido, brasileiro e conhecido de todos nós, Augusto Cury, ele que era um ateu, que não cria em Deus, não tinha o entendimento de crer em Deus, e não acreditava em Deus, mas ele começou a estudar e a buscar a respeito de Deus conhecimento, e se converteu, e hoje ele é um cristão. Ele, no seu livro Ansiedade, ele fala agora sobre isso. Ele fala sobre a ansiedade, né? E ele desenvolveu uma teoria, a teoria do pensamento acelerado. Ou seja, as pessoas estão acelerando velozmente, buscando apenas aquilo que nem eles mesmos sabem o que é, numa velocidade incrível, que vem se tornando uma ansiedade que tem se tornado uma doença, e que é uma doença grave. E ele fala que 80% da população mundial, vão sofrer ou sofrem já deste problema de ansiedade. Ou seja, estão ansiosos. Isso, o que Jesus já estava ensinando já há mais de 2000 anos atrás, ensinava. Agora é a doença do século XXI. As pessoas andam ansiosas, andam desesperadas, em busca do mais. Porque Jesus não está dizendo que não é para se preocupar com aquilo que vai comer, com aquilo que vai beber, com aquilo que vai calçar, vestir. Jesus não está dizendo que é para deixar assim agora, né? Vamos cruzar os braços e vamos então, não vamos fazer nada, não vamos trabalhar, não vamos fazer nada, porque tudo vai cair do céu, vai ficar ali na minha frente. Não é isso que Jesus está dizendo. Por isso, nós temos que entender todo o texto. O último versículo que nós lemos, o versículo de número 31, Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Jesus está dizendo, a questão é que as pessoas se apegam apenas na busca da satisfação pessoal e realização pessoal momentânea, temporária, para este tempo, esquecendo-se do reino de Deus, ou seja, esquecendo das coisas de Deus, esquecendo do reino, da justiça de Deus. Envolvem-se apenas com coisas dessa vida. E aqui está o problema de tudo isso, é que se esquecem daquele que tem o poder, daquele que tem o controle, daquele que domina tudo. Esquecem-se que Deus pode, esquecem-se que Deus é aquele que está e deve estar no controle, que tem o poder para fazer tudo isso. O mesmo Deus que alimentava as aves, o mesmo Deus que vestia os lírios do campo. Jesus está dizendo, é o Deus que vai cuidar de mim, vai cuidar de você, vai cuidar da sua família, vai cuidar dos seus filhos. Mas é necessário que nós compreendamos isso e não invertamos a ordem das coisas. Qual é a ordem das coisas? A ordem é primeiro Deus, por isso ele diz, primeiro o reino dos céus. Depois essas coisas vão ser acrescentadas
Ou seja, Deus vai te dar a graça, vai te dar saúde, vai te abençoar. Como nós falamos no programa anterior, seu trabalho será abençoado e honrado, trabalho das suas mãos. Agora, preste atenção, o que Jesus está dizendo é que nós precisamos colocar Deus na nossa vida em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Enquanto você ficar preocupado, enquanto você ficar ansioso, correndo desesperadamente em busca da riqueza, né? E Augusto Cury, ele fala também sobre isso, que ele fala nas suas palestras, né? Que conheceu muitos milionários pobres, pessoas que têm dinheiro, têm mansões, têm carrões, mas são pobres. Por quê? Dentro do seu coração são vazios, dentro de si falta-lhes algo para preencher. O dinheiro, a riqueza, as coisas dessa vida não preenche, não satisfazem. Isso está comprovado. Está comprovado. Agora, quando muitos, apenas numa chopana, vivendo apenas em uma chopana, quando muitos se alimentam com o básico no dia a dia, mas tem uma alegria, tem um coração cheio de paz, tem um sorriso nos lábios, tem uma vida de esperança. Por quê? Não invertem as questões, as coisas, colocam Deus em primeiro lugar, o reino em primeiro lugar. Então, resumindo, a busca pela riqueza, a busca pela satisfação pessoal e realização pessoal nas coisas materiais e temporais, momentâneas dessa vida, não te levarão ao sucesso, não te levarão, mas ao contrário, trarão preocupações, inquietações, ansiedade, que vai causar em você uma doença e que pode te levar à morte, por não descansar em Deus. Agora, quando nós colocamos as coisas de Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, tudo automaticamente é acrescentado. Deus não deixa faltar, Deus não deixa você perecer, Deus não deixa, Deus vai preparando, vai abrindo as portas, vai fazendo as coisas acontecerem para você, e você ainda com saúde, e você ainda esperançoso, e você ainda abençoado por Deus com a sua família. Então nós queremos neste momento dizer a você, guarda essa palavra, não andeis inquieto, não sofra com ansiedade, pela busca e através da busca das coisas que apenas são coisas temporais, esquecendo das coisas espirituais. Cuide da sua vida espiritual, busque alimentar a sua vida espiritual, através da palavra, através de Cristo. Procure alimentar, porque a nossa vida também ela é espiritual e é necessário que ela seja alimentada, é necessário que ela seja alimentada, como o nosso corpo precisa do alimento biológico, o alimento do nosso dia a dia, o nosso espiritual também precisa. Então, pare um pouco de correr, pare um pouco de sofrer, vem para Jesus, coloque a tua vida aos pés de Jesus, da sua família, confia em Deus, creia em Deus, e você vai ver que Ele vai colocar as coisas em ordem na sua vida, vai colocar tudo em ordem na sua casa. E essa ansiedade, essa inquietude, esse desespero pela busca do mais, pela busca daquilo que a pessoa nunca está contente, nunca está realizada com o que tem, você hoje vai parar e vai dizer, não, Senhor, graças te dou por aquilo que o Senhor tem me dado, graças te dou por o que eu tenho. E vai colocar a sua vida na presença de Deus, vai dizer, Senhor, a partir de hoje, eu quero colocar em primeiro lugar o reino do Senhor, o reino dos céus na minha vida, em primeiro lugar. E depois as demais coisas vão ser acrescentadas. Eu quero orar com você, segundo essa palavra que nós ministramos. Eu quero ministrar sobre você uma oração de fé. Se você está sofrendo de ansiedade, inquieto, está desesperado, vou orar por você agora. Feche os seus olhos se você puder. Se não, fique aí onde você está agora, que eu quero orar por você. Em nome de Jesus. E o Senhor haverá de fazer uma obra de libertação na sua vida. E você vai ser feliz. Feliz com aquilo que você tem. Feliz com aquilo que você é. Quando você entender que Cristo tem que estar em primeiro lugar na vossa vida. Tudo vai ser mais valor, tudo vai ter mais valor.
Pai nosso que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos neste momento. Falamos a tua palavra, Senhor. Senhor, eu te peço por esta mulher, este homem, essa criança, esse jovem, essa família que nos ouve agora e nos assiste. Que a tua bênção, a bênção da tua palavra, esteja sendo agora, Pai, derramada sobre este lar, sobre essa vida. Para que toda ansiedade, inquietude, seja substituída pela tranquilidade, a serenidade da tua presença, Senhor. Da tua presença nesse lar, nessa palavra, na vida dessa pessoa. Eu ministro no nome de Jesus uma bênção especial para esse lar, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, após ouvirmos então essa palavra, nós queremos te convidar para um próximo programa, uma próxima oportunidade. Nós estaremos sempre aqui trazendo uma palavra de Deus, abençoando o seu lar, abençoando a sua família, semeando uma semente da paz na sua vida. Assista os nossos programas, é um programa que tem o maior interesse nosso, é abençoar a sua família, a sua vida, através dessa palavra. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, em nome de Jesus Cristo, e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.